Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Nós estamos começando mais uma lição da nossa escola bíblica e o tema de hoje é a respeito da fase da pré-adolescência das crianças. Como que os pais devem dar atenção a essa fase da pré-adolescência? A adolescência conta-se aí por volta dos 13 anos em diante. Essa pré-adolescência seria o período escolar mesmo das crianças, o período em que elas vão para a escola, elas começam a ter uma vida mais independente. Né? Então nós vamos estudar um pouco mais na lição de hoje sobre esse período tão importante na fase das nossas crianças e o nosso papel como pais no que nós precisamos estar atentos. Os anos das grandes oportunidades. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos Tua bênção nesse tempo, Senhor, nesse dia que nós separamos esse momento para podermos estar tendo esta aula da escola bíblica, que seja uma oportunidade de bênção na vida das famílias, na vida dos pais, avós, tios, futuros pais. Eu peço que a graça e a revelação do Teu Espírito Santo, ela alcance o nosso coração e o nosso entendimento seja renovado pelo poder da Tua palavra que é viva e eficaz. Abençoa as nossas crianças, abençoa os nossos pré-adolescentes, abençoa os adolescentes, os jovens casais, toda a família da igreja. Nós pedimos Tua bênção. Espírito Santo, nos dirija nesse momento de estudo e que a bênção do Senhor seja sobre cada lar que tem acompanhado esta lição, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os anos das grandes oportunidades. Oportunidades para nós estarmos ajudando na formação das nossas crianças. O papel dos pais é importantíssimo na formação moral, intelectual, valores, princípios na formação do caráter da criança. E essa fase da pré-adolescência, ela é muito importante para isso. É certo que as crianças de hoje elas vão para a escola muito cedo, né? Devido à necessidade das mães de estarem trabalhando, a boa parte das mães estarem trabalhando. Então as crianças costumam ir para o maternal, para a creche, ainda bebês. E aí, com o passar dos anos, já vão incorporando essa rotina pré-escola e aí para a escola. Então acaba sendo uma rotina que vai incorporando na vida da família. Mas nós vamos falar hoje aqui especificamente da fase da pré-adolescência, que seria então o período compreendido aí entre os 6 e os 14 anos, ou seja, a idade escolar. Né? Nós chamaremos esse período de pré-adolescência, pois a próxima fase é a adolescência. Então é antes da adolescência, ainda é infância, mas é um momento onde a criança ela já está experimentando uma autonomia maior e um tempo longe da supervisão dos pais. É o tempo de escola. Como diz o Dr. John Drescher, ele diz o seguinte, que a pré-adolescência é a última boa oportunidade para seu filho estar perto de você. Embora todos os estágios do desenvolvimento da criança sejam importantes, a pré-adolescência é especialmente crucial no desenvolvimento da vida interior, que prepara a criança para o resto da vida, porque a hora que chega
a adolescência, a idade, né, da juventude, os filhos começam a ficar mais tempo fora de casa, não só no período escolar, né, mas também pós-período escolar, com cursos profissionalizantes, às vezes com festas nas casas de amigos, excursões, então ela já vai se preparando para uma vida mais independente. Vocês têm aproveitado essa chance de estar junto com os seus filhos? É uma pergunta que se faz nesta lição. Esse tempo, você que tem crianças nessa fase da pré-adolescência ainda, crianças nessa fase que começou a atividade escolar, está ainda na fase do ensino fundamental, você pai, você mãe, você tem aproveitado? Você avô, avó que tem acompanhado a criação dos filhos, dos seus filhos, dos netos ali de perto, tem aproveitado esse momento? É uma fase muito importante na formação de valores dessas crianças. Uma criança, ela vive pelo amor. Quando esse amor não é sentido, ela não tem motivação para amar, para ser boa, para sentir-se feliz. Isso daí acaba se refletindo no relacionamento fora do ambiente da família. E a escola é o lugar onde esse tipo de comportamento, às vezes agressivo, esse tipo de comportamento, às vezes introspectivo demais, ele acaba se evidenciando. Mais uma vez, iremos buscar o exemplo na palavra de Deus com o casal Ana e Eucana. Já citamos esse casal em lições anteriores, são os pais do profeta Samuel. E nós podemos imaginar com que amor e carinho Ana cuidou do seu filho Samuel até entregá-lo à família do sacerdote Eli para que terminasse de criar esse menino ali numa família de sacerdote, para que ele servisse ali junto ao tabernáculo do Senhor e seguisse o ofício sacerdotal. Até chegar a idade em que a criança foi desmamada, né, nós podemos supor que foi até os 5 anos, mais ou menos, que Samuel esteve ali com a mãe, e depois, a partir dos 5, 6 anos, foi entregue ali à família de Eli. Como que Ana cuidou bem dessa criança? Ela sabia que dispunha de pouco tempo para desfrutar da presença do menino e por isso aproveitou ao máximo. Para quem não acompanhou lições anteriores, Ana fez isso como um voto ao Senhor. Ela era estéril, ela não tinha filhos durante muitos anos de casada e ela então fez um voto a Deus. E esse voto, ela disse que entregaria o filho que o Senhor lhe desse para que servisse sempre ao ministério, ao tabernáculo, à casa do Senhor, se Deus lhe desse um filho. Então ela cumpriu esse voto. Quando o menino foi desmamado, supõe-se aí por volta dos 5 anos, foi entregue à família do sacerdote Eli para que Eli criasse juntamente com sua esposa o menino como se fosse seu filho, preparando para assumir o sacerdócio. Como assim aconteceu? Samuel se tornou não só sacerdote, mas ele era profeta e ele era juiz na nação de Israel. Nós vemos então que Ana era uma mulher de fé, o Senhor honrou ela e ela cuidou muito bem do seu filho, ficou com ele o tempo que pôde. E qual foi o resultado disso? Nós vemos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, que o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos ler, além do versículo 26, o versículo 18 ao 21. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 a seguir, diz assim: Ministrava Samuel diante do Senhor, sendo ainda menino, sendo ainda um mancebo, ou seja, na pré-adolescência. Antes da adolescência ainda, ele já ministrava diante do Senhor na casa de Deus. Vestido de uma estola sacerdotal de linho. A mãe dele fez uma roupa, uma roupinha de sacerdote. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. Ele ainda não era sacerdote,
mas ele auxiliava Eli. Eli já era idoso, então Samuel já ajudava Eli já desde pequeno. De ano em ano, sua mãe lhe fazia uma túnica de linho, uma túnica sacerdotal, e levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Abençoava Eucana, sua mulher, e dizia, abençoava o casal, então o sacerdote dizia, que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim, o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, e teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Cada ano que Eucana ia com Ana visitar Samuel, porque era em outra cidade distante que eles moravam, o sacerdote ali os abençoava, e Deus concedia que ela engravidasse de mais um filho, e assim ela teve mais 5 filhos. Enquanto os filhos do sacerdote Eli se comportavam muito mal, e o texto a seguir fala que eles eram irreverentes e cometiam pecados na casa de Deus, e o Senhor os rejeitou a eles como sacerdotes, não acontecia o mesmo com Samuel, como nós lemos aqui no versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor, ou seja, na graça do Senhor e diante dos homens. Então, enquanto os filhos do sacerdote Eli, com quem Samuel convivia, ficavam cada vez mais rebeldes à palavra do Senhor, Samuel ficava cada vez melhor. Ou seja, aquela primeira infância, aquele contato íntimo e aquele ensinamento materno fez uma diferença na pré-adolescência desse menino. Fez uma diferença muito grande. Estes são os anos de grandes oportunidades para aproximação, intimidade, diálogo com as crianças, com seus filhos. É preciso encorajar e incentivar a individualidade da criança quanto à sua maneira de expressar amor. Cada um tem seu estilo próprio. Nós já falamos isso em lições anteriores, que deva ser compreendido e respeitado. A criança deve aprender a exprimir suas emoções em vez de sufocá-las dentro de si. Os pais precisam encorajar as crianças a exprimir, colocar para fora o que elas sentem. Essa fase da pré-adolescência, a fase em que elas vão estudar, a fase em que elas começam a desenvolver relacionamentos sociais maiores, mais complexos, ela precisa ter liberdade com o pai e com a mãe de expressar sentimentos de raiva, de medo, de preocupação, de alegria, né? De emoções diversas, de paixão, né? Então, precisa ser encorajado para que os pais possam ajudar a criança, à medida que ela vai caminhando para a adolescência, a saber lidar corretamente com os sentimentos. Este também é o momento adequado para o ensino e orientação de valores morais, de princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala de 2 mulheres, Eunice e Loide. Eunice a mãe, Loide a avó do jovem Timóteo. Mulheres piedosas que não perderam a oportunidade de ensinar Timóteo os caminhos do Senhor. Timóteo veio a se tornar o primeiro pastor ali da igreja de Éfeso. Timóteo, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, e nós vemos na palavra de Deus, nas epístolas de Paulo a Timóteo, nós vemos registrado também no livro de Atos, Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso, se tornou o primeiro pastor da igreja de Éfeso, uma das grandes igrejas da Ásia, igrejas de gentios e judeus convertidos também ao Senhor. E
o apóstolo Paulo faz menção do papel da mãe e da avó na instrução, na educação de Timóteo, instruindo a ele os valores da palavra de Deus desde a tenra infância. Elas foram zelosas acerca da construção espiritual do menino Timóteo e se tornaram modelo para todas as mães cristãs. Lá na epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: lembro da sua fé sem fingimento. Paulo está falando para Timóteo, a sua fé é verdadeira, Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou na sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo que habita também em você. Então nós vemos a importância da transmissão da fé verdadeira no Senhor Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos pais, por meio dos avós. Também em 2 Timóteo 3, 14 e 15, o apóstolo Paulo ainda fala a Timóteo. Ele diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, as sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, você deve ficar firmado naquilo que você aprendeu, Timóteo, diz Paulo ao pastor de Éfeso, lembrando de quem você aprendeu isso. Você aprendeu isso da sua avó e da sua mãe. Né? E ele diz o seguinte: e que desde a infância você conhece as sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha a importância de ensinar as crianças nessa fase a palavra de Deus, princípios e valores éticos e morais, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Nada será tão importante, nenhum assunto tão necessário como os princípios elementares que os nossos filhos aprendem no lar. Respeito, respeitar os mais velhos, né? Educação, cordialidade, ser prestativo, ser organizado, honrar seus compromissos, dar valor ao estudo, dar valor ao seu compromisso de estar na igreja, na casa de Deus, e quando não estar na igreja, ter o seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica em casa, esses princípios elementares que se aprende no lar, eles são fundamentais, são a base para a vida de alguém bem-sucedido emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, na vida adulta. É no lar que o padrão de vida é formado. E esse padrão precisa estar dentro daqueles padrões, daquele padrão estabelecido por Deus na sua palavra. A Bíblia é o manual de Deus para os pais. Ah, mas criança não nasce com manual. Bem, já tem um manual antes mesmo da criança nascer, que é a palavra de Deus, para que você ensine o seu filho no caminho do Senhor. E ele vai se tornar um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, um jovem abençoado, uma jovem abençoada, uma criança maravilhosa. Ensina a criança no caminho que deve andar. O manual está lá na palavra de Deus. Vocês têm usado esse manual na criação dos seus filhos? Têm usado a regra da palavra de Deus? Se as regras não forem rigorosamente obedecidas, o resultado não será aquele que você, o autor do manual, você ou o autor do manual deseja, né? Hoje nós vamos falar aqui só de uma maneira genérica a importância dessa fase, a importância dos pais na educação dos filhos. Né? O presbítero Ricardo e a irmã Edna estão preparando, já era para estar pronto, se não fosse essa questão aí do coronavírus, está suspendendo temporariamente os cultos nos templos,
mas já estão preparando aí um curso para a criação de filhos. É um curso que vai durar algumas semanas, uma vez por semana, mas vai abordar vários aspectos práticos para a criação de filhos segundo o princípio da palavra de Deus. Então a lição de hoje aqui, nós não temos nenhuma pretensão de trazer esses ensinamentos práticos aqui numa lição, né, de pouco menos de uma hora, não é possível isso. Mas nós já estamos passando aqui alguns princípios muito importantes. O desenvolvimento intelectual da criança nessa fase pré-adolescente. Nessa fase, o filho está se desenvolvendo bastante e está se desenvolvendo rapidamente. Ele começa a passar mais tempo fora da supervisão e orientação dos pais. Então, quando esse período escolar propriamente dito começa, ele começa a ficar muito mais tempo fora da supervisão dos pais. É claro que existem situações em que, como nós falamos, a criança, mesmo em idade muito menor, 1 aninho, 2 aninhos, já passa boa parte do dia sem a supervisão dos pais nas creches, nos maternais. Mas focando nessa fase aqui dos 6 aos 14, é uma área em que eles estão desenvolvendo valores, estão fazendo questionamentos a respeito de atitudes que eles veem na escola, que eles veem dentro de casa, e estão passando um tempo longo fora da supervisão dos pais. Uma boa parte das crianças já estuda em período integral, então não é só o período da manhã ou o período da tarde, é um período que compreende toda a manhã e já parte da tarde. Então eles estão ficando mais independentes dos pais para a tomada de decisões. Daí os pais estarem bem atentos a ensinar as crianças a tomarem as decisões corretas. Eles estão vivenciando novas experiências que nem sempre são positivas, mas são extremamente importantes para o amadurecimento e desenvolvimento da sua consciência, capacidade de distinguir o certo e o errado. É nessa fase que muitas vezes eles começam a experimentar o que chamam de bullying na escola, na fase em que, né, cai o dentinho, aí chama de banguela, né, tá mais gordinho, aí tira sarro que está gordinho, está muito magro, tira o sarro porque está muito magro, né, fala uma palavra errada, coleguinha tira sarro. Às vezes nessa fase se envolve algum desentendimento, alguma hostilidade, né, alguma briguinha dentro da escola. Então são experiências que não são positivas, mas são muito importantes. São muito importantes. Não dá para os pais estarem protegendo a criança de acontecer isso. Os pais precisam prever que esse tipo de situação provavelmente vai acontecer em algum momento, né, uma vez ou outra, e precisa orientar e preparar as crianças para agirem, que ela tome a decisão, porque o pai e a mãe não vai estar ali do lado. E quando acontecer, precisa ouvir e aconselhar dentro da palavra de Deus. Dar a ela capacidade, ajudar ela a distinguir o que é certo e o que é errado. Nesse estágio, o filho desenvolve uma rápida independência de escolha e decisão. Daqui a pouco ele não quer mais, ele ou ela não quer mais usar a roupa que você compra. Ele quer ir comprar com você, porque ele quer escolher junto. De repente, vai sair, vai na igreja, vai na festinha, a mãe já prepara a roupinha e fala, não quero ir com essa camisa, não quero ir com essa calça, não quero ir com essa sandália, né? E já começa a mostrar a independência nas suas decisões. Já sabe o que quer, já tem seus próprios pensamentos, ideias e opiniões. O caminho para a formação desses conceitos é difícil. Para formar esses conceitos na mente da criança, é um caminho que ele vai pegando informação que ele vai captando. E hoje a criança ela capta informação, muita informação, que vai somar para que ela
tome as decisões e forme seus conceitos e valores. E qual é a fonte mais confiável para que seu filho, seu neto, tome essas decisões e forme seus conceitos de como se deve vestir, como deve falar, como deve se comportar? Né? Qual é a fonte mais confiável? É você, pai, é você, mãe. Essa é a fonte mais confiável. Agora, da onde ele está buscando essas informações para formar esses conceitos? Na rede social, né? Celular, várias horas por dia. Que tipo de sites ele está consultando? Né? Quais são as roupas? Né? Qual é o linguajar, o palavreado que ele está ouvindo ali? Na televisão, no ambiente escolar, com os coleguinhas. Então ele está pegando informação de tudo quanto é lugar. E dos pais e na igreja. Né? Mas aonde ele está sendo mais exposto? Por isso, pai e mãe, né? Não cometa grave erro, gravíssimo erro, de não levar seu filho para uma escola bíblica. Né? Aproveite. Quando a igreja voltar às atividades normais, matricule seus filhos na escola bíblica. Ali ele vai receber valores e princípios que vão ser base para que ele faça as suas tomadas de decisões corretamente. É um reforço, é uma ajuda que é dada e oferecida aos pais. Então não deixe, não cometa esse grave erro, né, de não matricular suas crianças numa escola bíblica. Isso é muito importante. Além do culto, do departamento infantil, quando você vai ao culto nos domingos, a sua criança ela vai ser ensinada ali numa linguagem mais apropriada para ela, um departamento infantil, mas não fique só com o departamento infantil, é muito pouco. Matricule os seus filhos também na escola bíblica. Esse estágio, então, é muito importante. Muitas vezes, com medo de errar, os pais deixam de interferir na vida escolar do filho. É lógico que a gente não deve super proteger o filho, né? E que achar que vai conseguir livrar o filho de ter alguma experiência ruim, desagradável nessa fase escolar ali. Não tem como. Mas tem que estar acompanhando de perto. Hoje se vive uma época de instabilidade onde tudo é permitido. Entretanto, sem exercer correção, sem disciplina, sem proibições, é impossível educar uma criança. Então vou repetir porque isso é muito importante. Sem exercer correção, sem disciplina, assim, tem horário e tem dia e tem hora para as coisas. Sem proibições, até aqui sim, daqui para lá não. Sem isso é impossível educar uma criança. Então, pai e mãe, esteja atento que isso é indispensável para você educar a sua criança. Acompanhar, observar, orientar, corrigir o filho é a chave para a educação. Então tem que acompanhar a vida escolar. Tem pais, irmãos, que pela correria do dia a dia, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, às vezes as jornadas são extenuantes, alguns trabalham aí jornada de 12 horas. Então acha que acompanhamento da vida escolar dos filhos é só olhar o boletim e olhar a nota. Está errado. Né? Olhar a nota é um acompanhamento. Você está olhando simplesmente a questão curricular, acadêmica ali do seu filho, e não é a única maneira e nem é talvez assim a mais relevante. Né? Você tem que acompanhar sim a nota do seu filho, o boletim. Muito bem, tirou nota azul, parabéns filho, tirou nota vermelha, vem cá, o que está acontecendo? Né? Precisa dar ajuda, né? Vou tirar o celular se não melhorar as notas. Né? Não é só isso. Né?
Acompanhar a vida escolar do seu filho não é só acompanhar a nota, é sentar com a criança quando ela chega da escola, quando você chega do serviço, e perguntar como foi o dia, o que aconteceu da escola. Foi tudo bem? Aconteceu alguma coisa diferente? Né? É olhar nos olhos da criança, ver se ela está alegre, está feliz, se ela está mais amuadinha, mais triste, né? Incentivar ela a abrir o coração. Né? De repente aconteceu alguma coisa, não com ela, aconteceu com um coleguinha que deixou ela chateada. Então, aproveita a situação para orientar seu filho, sua filha, qual a maneira correta de agir nessas situações. Então, isso é acompanhar, observar, orientar e corrigir o filho. Nessa fase pré-escolar, ou pré-adolescência, né? Pré-escolar a gente falou na aula passada. Salmo 32, versículo 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele está olhando por nós. Ele está nos instruindo, nos corrigindo, e debaixo das nossas vistas nós estamos. Se Deus trata assim a nós, filhos dele, adultos, né, além das crianças, nós, pais, temos que tratar nossos filhos assim também, debaixo dos nossos olhos. Freud, né, pai da psicanálise, Freud, na sua tese de doutorado, disse assim: a educação é uma dessas profissões em que errar é inevitável. Nós vamos errar, né? Errar às vezes por excesso, talvez deixar um limite tempo demais, pela idade, pela maturidade do filho e da filha, já era hora de estender os limites, as fronteiras, né? Às vezes erramos pelo excesso em algum momento, às vezes erramos pela omissão, outro momento deveria ter um limite e a gente não estabeleceu, né? Erramos. Em alguns momentos nós vamos errar. Isso não deve desanimar a gente, né? Nós devemos prosseguir. A única forma de evitar o erro na criação dos filhos, né, é seguir sempre o manual da palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, ela traz princípios, né, e ela não traz situações detalhadas, mas ela traz princípios. Se a gente estiver dentro dos princípios, né, nós vamos conseguir, no geral, ali acertar na educação dos nossos filhos. Mesmo que às vezes haja algum excesso, alguma omissão em algum momento, mas no geral nós vamos conseguir acertar na educação dos filhos. Você tem demonstrado interesse pela vida escolar dos seus filhos? Demonstre interesse, né? Então pergunte, questione, dê liberdade para ele estar falando, compartilhando. O desenvolvimento moral. Nessa fase na fase anterior, que foi a pré-escolar, né, antes das crianças estar começando mesmo na vida escolar, o foco está na obediência, né, e a obediência do pai e da mãe. Agora, na fase já da escola, na pré-adolescência, a grande ênfase é a formação do caráter. Então, os pais precisam estar preocupando como o caráter do meu filho, da minha filha, está sendo formado. É a hora de ensinar a criança pelo diálogo e pelo exemplo. Conversas e exemplo. Ensinar o quê? As qualidades do caráter. Ensinar respeito, ensinar a verdade, falar sempre a verdade, ser honesto, a honestidade, né? Confiança, consideração, amabilidade, lealdade, humildade, domínio próprio, ser altruísta, ou seja, ajudar os outros sem interesse de ser retribuído, a justiça, gratidão, pureza moral e outras virtudes. A questão da justiça, é importante ensinar também a injustiça. Como assim, pastor? Tem que ensinar meu filho a ser injusto? Não, você vai sempre ensinar o seu filho a praticar a justiça. Mas precisa ajudar ele a entender que, embora
você e ele vão sempre procurar praticar a justiça, porque Deus é justo, e se nós amamos a Deus, amamos a justiça e praticamos a justiça, precisa ensinar a criança que o mundo é injusto e que ela vai sofrer injustiça, porque senão, na fase aí até da pré-adolescência mesmo, e da adolescência, pode-se criar uma revolta por conta de pequenas injustiças sofridas, né? Ah, por que a professora chamou a minha atenção e não chamou a atenção do outro? Porque eu não estava conversando sozinho. Isso é uma injustiça, né? E eu que levei uma nota negativa e o outro não. Então, ensinar que ela não deve guardar mágoa, ressentimento do professor, da professora, porque talvez ela não tenha visto. E o mundo pratica injustiça, nós vamos sofrer injustiças, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, é comum, às vezes nem sempre a pessoa que é mais competente em determinada tarefa é a que recebe a promoção primeiro, ou a que recebe realmente a promoção. Às vezes uma pessoa que tem uma influência maior em relação à chefia, ela acaba recebendo uma promoção em detrimento de alguém que tem uma competência até maior. Então, isso são injustiças que a criança precisa aprender a lidar, né? Os pais precisam ensinar, para não criar assim, uma situação também de revolta na criança, ou quando ela chegar na fase adulta. Então, ensinar valores morais, respeito, verdade, honestidade, confiança, consideração, ser amável, educado, leal, humilde, ter domínio próprio, ser altruísta, a justiça, a gratidão, a pureza moral e saber sofrer injustiça também. Jesus, nosso Senhor, ele foi injustiçado em tudo. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Então nós precisamos entender que o mundo é mau. Ted Tripe, autor do livro Pastoreando o Coração da Criança, define caráter como sendo um viver consistente com Deus, como Ele é e quem eu devo ser. É uma definição de caráter desse autor. É uma vida com Deus consistente, como Ele é e quem eu devo ser. Entender como Deus é e entender como eu devo ser. Deus deve ser o referencial na construção do caráter da criança. Ela deve ser estimulada a ser aquilo que Deus deseja que ela seja. Deve ser ensinada a confiar em Deus e depender dele sempre. A fixação dos padrões morais sobre a influência de muitos agentes, ela sofre, na verdade, a influência de muitos agentes, mas a família é a instituição fundamental na formação, preservação desses valores. Os valores morais, a família tem o papel predominante. O pai, a mãe, avós, tios, mas principalmente o pai e a mãe. O erro é pensar que uma criança pode crescer num ambiente desprovido de valores morais. Ela não vai crescer bem. Ela não vai se desenvolver bem. Ela precisa disso. O que você vem fazendo para ajudar na formação do caráter do seu filho, da sua filha? Uma das maiores contribuições que um pai pode dar a seu filho é levá-lo ao desenvolvimento da autoestima. É convencê-lo de seu valor e sua importância. A melhor maneira de mostrar o valor e importância de uma criança é mostrar o valor e importância que Deus dá para ela. Ter formado ela a imagem e semelhança do Criador, do Senhor de todas as coisas. De Jesus, o Filho unigênito de Deus, ter vindo ao mundo para resgatar ela do pecado e da morte, para que ela possa viver sempre na comunhão com Deus, o Criador, que ela tem o céu por herança, que ela tem tesouro valiosíssimo guardado no seu coração, que é o Espírito Santo que habita ela a partir do momento que ela entregou seu coração, sua vida para Jesus. Então, a melhor maneira
de ensinar a criança qual é o valor e a importância que ela tem, é evangelizar essa criança, é mostrar o evangelho para essa criança, o amor de Deus para ela. E o desenvolvimento espiritual. Falando de uma forma genérica, a religião da criança está baseada no princípio da autoridade. Então, qual é a religião de uma criança? A religião de uma criança é a religião dos seus pais. É o princípio de autoridade. Ela ainda não tem discernimento para entender se realmente aquilo ali é uma opção dela ou não. Ela vai aprender os valores que os pais, que é a primeira figura de autoridade na vida dos filhos, ensinarem para ela. Ela não tem ainda a capacidade de questionar, mas ela vai desenvolver essa capacidade e vai poder fazer a sua própria escolha, a sua própria decisão. Aquilo que seus pais e mestres dizem, na tenra idade, que é certo, para ela é certo. Num processo de imitação, ela assimila valores religiosos. É por isso que o testemunho dos pais é muito importante. Porque à medida que ela vai chegando à idade da razão, do entendimento mais profundo, ali por volta dos 12 anos, ela vai confrontar, naturalmente, isso é natural, aquilo que ela ouviu na escola bíblica, no departamento infantil e principalmente o que ela tem ouvido dos pais e o que os pais estão fazendo. Não adianta o pai falar que precisa ser honesto, porque a palavra de Deus diz que ladrão não entra no reino de Deus, se ela observa pequenas atitudes de desonestidade dos pais, né? Por exemplo, receber um produto a mais que não pagou e deixar por isso mesmo no mercado, ou receber troco a mais e não devolver e se gabar disso. Então, o ensinamento pelo exemplo é importantíssimo. A criança pensa concretamente. Ela vê o lar celestial como vê o seu próprio lar. Quando se fala para uma criança que Deus é Pai, o Pai Celestial é percebido na figura do seu Pai. Daí a necessidade de modelos que exibam os atributos comunicáveis de Deus. Amor, justiça, santidade, misericórdia. As crianças precisam ver amor na vida dos pais para com elas. Elas precisam ver o esforço dos pais em praticar a justiça ali entre os irmãos, né? Ainda que uma hora ou outra fala, não, você fez isso para o outro, não fez para mim. Ensinar quando há diferenciação entre irmãos, o porquê da diferenciação, né? Quer que ele aceite naquele momento ou não, mas precisa ficar claro. Vida de santidade na vida dos pais, misericórdia é importante. O filho precisa de um lugar onde haja justiça, onde a santificação seja uma preocupação e onde a misericórdia seja exercida com alegria. Ele precisa de um ambiente familiar onde se sinta seguro, amado e protegido. E dependendo dessa estrutura familiar, a criança desenvolverá atitudes positivas ou negativas para com Deus, para com a igreja, para com a sociedade. Entretanto, essas atitudes vão se formando num processo evolutivo. É de estágio em estágio. É um amadurecimento que acompanha o desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual da criança à medida que ela vai deixando a pré-adolescência e entrando na adolescência e aí na juventude e fase adulta. Por isso o evangelista Lucas escreveu a respeito de João Batista, a respeito de Jesus, quando eram meninos, ele escreveu que eles iam crescendo em estatura, em sabedoria e em graça. Pais, vocês são responsáveis pela educação religiosa dos seus filhos. A igreja pode e deve ajudá-los e tem se empenhado por isso. Mas jamais deve ser responsabilizada como a única responsável pela educação religiosa dos seus filhos. Essa tarefa não pode ser delegada a outros, pois é privilégio dos pais dar à criança o conhecimento das coisas espirituais, é privilégio seu. Ensinar as coisas espirituais, os valores da palavra de Deus aos seus filhos. Como você avalia o seu grau de comprometimento na criação dos filhos? Tem se preocupado em construir uma forte base espiritual?
para a próxima geração que está vindo aí, de adultos. Eu quero concluir então dizendo o seguinte, que é durante os anos da pré-adolescência que o mundo intelectual, moral, espiritual assume um sentido de importância para a criança. É nessa fase. Ela vai começar a discernir essas questões intelectuais, morais e espirituais. E isso vai adquirindo importância cada vez maior para a vida dela até a fase adulta. Se assim não for, esses valores se tornarão irrelevantes, não merecedores de um compromisso autêntico. Então, se os pais não ajudarem as crianças a darem o devido valor e o cuidado nessas questões intelectual, por exemplo, se nessa fase os pais deixarem a criança faltar à escola por qualquer motivo, não faz a lição, tudo bem, deixa para lá, não pegar no pé do filho até ele fazer a lição, até aprender, ele vai ser relaxado nos seus estudos o resto da vida. Né? Então, na fase da juventude, da adolescência, se você não ensinou ele nessa fase pré-adolescente, ele não vai desenvolver isso na fase adulta, na fase da juventude. A aprender uma profissão, aprender um ofício. Se você não levar a sério as questões morais, o que é certo, o que é errado, esse tipo de palavreado eu não quero dentro de casa. Né? Então ele vai ser uma pessoa que não mede palavras, fala palavrão com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Né? A questão espiritual, se não ensinar a necessidade de orar, a necessidade de reconhecer e dar glória a Deus, que é o Criador e que tem a vida dele nas suas mãos, não vai dar importância à vida espiritual no futuro. Então, é muito importante o papel do pai e da mãe. Nosso desejo é que os pais encontrem nessa lição estímulo para preparar seu filho para a próxima fase que virá, que é a adolescência. E sobre a adolescência, nós estaremos falando na próxima aula, se o Senhor assim o permitir, no próximo sábado. Nós vamos estar falando um pouco sobre a fase da adolescência, algumas crises da adolescência e alguns aconselhamentos aí, algumas regras disciplinares aí para os filhos adolescentes. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe grandemente a sua família, a sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos que você já tem e os que virão, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família grandemente, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, peço que o Senhor abençoe, ordene bênção, dê graça e salvação, Senhor. Meu Deus, dá sabedoria aos pais na educação dos seus filhos, a ensinar-lhes os princípios da palavra de Deus. Meu Deus, que o Senhor nos ensine, a nós que somos pais de bebês, de crianças na primeira infância, de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens, Senhor, adultos, aqueles que já são avós, nos dá sabedoria, porque é sempre um aprendizado contínuo, e que os princípios da palavra de Deus norteiem os nossos passos, a nossa casa, a nossa família. Nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos porque temos o teu conselho ao Espírito Santo. Te damos graças em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.